para nós termos este local para adorar o nosso Deus, proclamando quão grande mesmo é Ele. Nós damos as boas-vindas a todos vocês. Estamos aqui na noite deste dia unidos a muitos outros irmãos da nossa denominação e de outras queridas denominações que estão reunidos neste mesmo horário para adorar o Senhor. O objetivo de engrandecer o nome do Senhor e aprender um pouco mais dele pela sua palavra bendita. Então, que a graça do Senhor Jesus seja sobre a vida de cada um de nós aqui neste local e sobre a vida de cada um do povo de Deus espalhado na terra, especialmente neste momento, dentro do fuso do nosso horário, adorando o Senhor. Convido a igreja a colocar sobre os pés e vamos abrir a palavra do nosso Deus no livro dos Salmos, o Salmo de número 9. Existem aqueles irmãos que estão a congregar neste momento e que louvam o Senhor junto numa congregação, e outros que estão impossibilitados, mas que têm o meio das mídias sociais para, pelo menos, acompanhar a transmissão, ouvir os louvores, ouvir a mensagem da palavra do Senhor. Entendemos que o Senhor Deus também abençoa esses que estão impossibilitados de congregar por um momento. O Salmo de número 9, nós iremos fazer a leitura dos versículos de 1 a 10. E eu convido a igreja a ler comigo este Salmo de maneira alternada. Eu vou ler os versículos ímpares e a igreja alternando com os versículos pares, até o versículo 10. Diz assim a palavra do nosso Deus: Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração, cantarei todas as tuas maravilhas. Pois, ao retrocederem os meus inimigos, tropeçam e somem-se da tua presença. Repreendes as nações, destróis o ímpio, e para todo sempre lhes apagas o nome. Mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que ele erigiu para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, administra os povos com retidão. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Amém. Poderia sentar, meus irmãos. Porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Nós te bendizemos porque temos liberdade dada pelo Senhor para te louvar e para te adorar. Liberdade não porque temos uma lei na nossa nação que nos permite. Liberdade porque o Senhor nos libertou das trevas, das garras de Satanás, do pecado, e nos transportou para o reino do Filho do teu amor. Estamos aqui, Senhor, neste momento, para te adorar, porque Ele abriu esse novo e vivo caminho. Te adoramos por quem o Senhor é, porque o Senhor se deixou mostrar pelas tuas palavras que tu és o Deus Todo-Poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, o Deus que governa todas as coisas, um Deus misericordioso, mas também um Deus santo e justo e verdadeiro. Ó Deus, nós estamos aqui para te adorar com santo temor no nosso coração. Te buscamos, Senhor, em adoração, com temor, porque sabemos quem o Senhor é. Estamos diante da santidade do Senhor aqui em culto público. Receba, Senhor, a nossa adoração, porque é o Senhor mesmo que nos trouxe a este local. É o Senhor mesmo que nos convoca. Somos do Senhor, aqui estamos, ó Deus. Então receba a adoração do teu povo neste momento. Assim eu oro, no nome do Senhor Jesus. Amém.
Vamos entoar um hino de louvor ao nosso Deus. O hino de número 38, Louvores Sem Fim. Continuação da leitura do Salmo 9, mais uma vez eu convido a igreja a colocar sobre os pés para a leitura da bendita palavra do nosso Senhor. Salmo de número 9, a continuação da leitura deste salmo, agora a partir do versículo 11. A primeira leitura se deu dos versículos 1 a 10, e agora a continuação dos versículos 11 até o final. Até o versículo 20. Todos acharam? A leitura se dará de maneira como foi a primeira. Eu vou ler aqui os versículos ímpares e a igreja alternando com os versículos pares. Diz assim a palavra do nosso Deus. Cantai louvores ao Senhor, que habita em Sião. Proclamai entre os povos os seus feitos. Compadece-te de mim, Senhor. Vê a que sofrimentos me reduziram os que me odeiam. Tu que me levantas das portas da morte. Afundam-se as nações na cova que fizeram, no laço que esconderam, prende-se-lhes o pé. Os perversos serão lançados no inferno,
e todas as nações que se esquecem de Deus. Levanta-te, Senhor, não prevaleça o mortal, sejam as nações julgadas na tua presença. Amém. Podeis sentar, meus irmãos. O salmista sabe quem é diante do Senhor Deus. Ele louva esse Deus que é Senhor das nações, que aos olhos desse Deus santo não há uma nação que esteja reinando sem domínio dele, e qualquer governo que se levante por sua total independência que seja, o salmista sabe que o Senhor Deus julga, e julga severamente. Por isso que no versículo 17, ele nos assusta quando ele diz: os perversos serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus, com muita facilidade, meus irmãos, uma nação inteira pode esquecer-se de Deus. É um salmo que nos chama a pensar na grandeza deste Deus, quanto a cantar louvores a Ele, mas pedir que Ele se compadeça de nós, porque podemos estar incluídos nestas nações que se esquecem de Deus e sofrer uma severa punição. Então é sempre bom, meus irmãos, em culto público, no momento em que nós contemplamos a santidade do Senhor Deus para adorá-lo, refletir quem nós somos diante dele. O que nós temos feito, as nossas práticas, aquilo que pensamos, as nossas mazelas. Porque não podemos, meus irmãos, permanecer na presença deste Deus que é santo, do jeito que nós somos. Ele já nos salvou, já nos perdoou, já nos purificou pelo sangue do Senhor Jesus, mas todo dia nós somos purificados. Todo dia nós precisamos desta compaixão e misericórdia do Senhor Deus. Então, nada melhor do que num dia de hoje, primeiro dia da semana, no domingo, dia do Senhor, em culto público, refletir um pouco mais sobre isso. Então, neste momento, eu convido os irmãos, aqueles que puderem, curvarem sua cabeça, ter um tempo para ter uma oração silenciosa. Esta oração é individual, meus irmãos. Se você quiser, no teu coração, na tua mente, falar com o Senhor sobre aquilo que te perturba, especialmente que te afasta do caminho da santidade, este é o momento. E colocar diante do Senhor que Ele é justo e fiel a nos perdoar. Ó Deus, enquanto o teu povo ora ao Senhor, elevando a Ti os pensamentos, e isso de forma particular, individual, porque somente o Senhor sonda a mente e coração. É o Senhor que conhece o mais íntimo do nosso ser. E Tu sabes, Senhor, aquilo que tem nos perturbado, tentado nos afastar do Teu caminho. Nós somos fracos demais, Senhor, mas Tu és forte. Tu és o Deus Todo-Poderoso. Nesse momento, Senhor, em que, sinceramente, nos achegamos diante do Senhor na condição desta fraqueza de pecadores que somos, abrindo nosso coração para que o Senhor, como justo e fiel que é, continue, Senhor, tendo compaixão de cada um de nós, misericórdia, para continuarmos a Te servir, a Te amar e especialmente em culto, Te adorar, Senhor, com lábios purificados, porque o Senhor é o único que pode purificar os nossos lábios para que os louvores cantados aqui sejam louvores que agradam mesmo o Senhor. Que nos nossos lábios
Senhor Jesus cante conosco os hinos de adoração a Ti. Te agradecemos pela Tua bondade, que não despreza nenhum coração quebrantado e contrito. É o Senhor que nos perdoa de todos os nossos pecados. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor já fez isso, continua a fazer, e um dia, Senhor, o Senhor irá eliminar este mal totalmente da nossa vida, para aí sim, naquele lugar santo, cantar louvores para sempre, na presença gloriosa do Senhor, na glória. Assim eu oro por gratidão, no nome do Senhor Jesus. Amém. Apocalipse, mesmo assentados, capítulo 7, versículo 9, diz assim: livro do Apocalipse. Eu vou ler a partir do versículo 9 até o versículo 12. Diz assim a gloriosa palavra do nosso Deus: depois destas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. E clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória, e a sabedoria, e as ações de graças, e a honra, e o poder, e a força, sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Neste momento, meus irmãos, com este espírito de exaltação ao nosso Deus, de louvor e adoração, eu convido os nossos queridos irmãos da equipe de cântico que continue a conduzir a igreja com os cânticos espirituais. Queríamos convidar a igreja a se colocar de pé para nós adorarmos a Deus essa noite, com louvores que enaltecem a sua grandeza, que dizem que Ele é santo e que é majestoso. Toda
língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que o Senhor escolher, tesouro maior terá. Que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, erram as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá. No Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, erram as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá, não dá. Os rios se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os rios se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos
pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A sua igreja te adora. A sua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A sua igreja te adora. A sua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Rei, Pra dizer que tu és o Senhor. Pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Rei, Pra dizer que tu és o Senhor. teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. 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 Senhor, nós te bendizemos, ó Pai, na beleza da tua santidade. Tu és o Deus excelso, Deus, o Deus supremo, majestoso, glorioso, digno de toda a honra e de toda a glória. E por isso, ó Deus querido, nós cultuamos ao Senhor aqui neste lugar, em comunhão, Pai querido, em adoração somente a Ti. Porque, ó Pai querido, nós podemos procurar em todo o universo e nunca haverá, não encontraremos jamais alguém, meu Pai, que se compare a Ti, Senhor. E nós, ó Pai querido, dizemos, Deus, que o Senhor é santo, que o Senhor é bom o tempo todo, e que nos trouxe até este lugar e tem colocado o seu louvor nos nossos lábios. Muito obrigado por isso. Que a Ti seja todo louvor, que a Ti seja toda adoração, porque só Tu és digno. Nós te agradecemos por este momento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Meus irmãos, nós iremos dar a continuidade da exposição do livro do profeta Abacuque. Nós estivemos ausente alguns domingos, suspendemos aí a exposição sequenciada, e hoje então eu retomo a partir do texto que nós paramos. A última vez que aqui nós tivemos uma exposição do capítulo 2 de Abacuque, dos versículos de 1 a 5. E hoje então eu quero tentar concluir com vocês o capítulo 2, dos versículos 6 a 20. Então, por gentileza, os irmãos abram as Escrituras
palavra santa do nosso Deus, palavra inerrante, palavra cheia de autoridade suficiente, palavra viva e eficaz. É um livro comum, porque foi escrito por homens, mas um livro especial, porque homens separados ao longo da história, inspirados pelo Senhor na pessoa do Espírito Santo, para registrar o que aqui nós temos. Tomamos este santo livro, meus irmãos, como palavra de Deus, e suficiente. Nós não vamos além daquilo que está escrito, assim é o nosso zelo e tentamos. E nem a quem. Vamos ler o texto, tentar explicar o texto e tirar do texto algumas lições para nós. O meu compromisso aqui nesta noite, meus irmãos, é analisar o texto. Ainda que no texto possa haver registro que você possa ficar desagradado. Você pode não concordar, ou talvez porque você não entendeu ainda completamente, mas eu vou ler o texto. Tá bom, meus irmãos? Então, se você tiver uma Bíblia, eu lhe aconselho a ter uma, seja de papel ou eletrônica, para acompanhar a leitura do texto. Todos acharam? Posso ler? Diz assim a palavra do nosso Deus. Não levantarão, pois, todos estes contra ele um provérbio, um dito zombador? Dirão, ai daquele que acumula o que não é seu. Até quando? E daquele que a si mesmo se carrega de penhores. Não se levantarão de repente os teus credores? E não despertarão os que te hão de abalar? Tu lhes servirás de despojo. Visto como despojaste a muitas nações, todos os mais povos te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos, pecaste contra a tua alma. Porque a pedra clamará da parede, e a trave lhe responderá do madeiramento. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Não vem do Senhor dos exércitos que as nações labutem para o fogo e os povos se fadiguem em vão? Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando à bebida o seu furor, e que embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Serás farto de opróbrio em vez de honra. Bebe tu também e exibe a tua incircuncisão. Chegará a tua vez de tomares o cálice da mão direita do Senhor, e ignomínia cairá sobre a tua glória. Porque a violência contra o Líbano te cobrirá, e a destruição que fizeste dos animais ferozes te assombrará, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Que aproveita o ídolo, visto que o seu artífice o esculpiu, e a imagem de fundição, mestra de mentiras, para que o artífice confie na obra, fazendo ídolos mudos? Ai daquele que diz à madeira, acorda, e a pedra muda, desperta. Pode o ídolo ensinar?
eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. O Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus. Não feche a tua Bíblia. Nós iremos orar mais uma vez e voltar ao texto nesse momento. Ó Deus, nós acabamos de fazer a leitura de uma porção da tua bendita palavra. Precisamos da iluminação do teu Santo Espírito para compreender especialmente o registro aqui, Senhor, lido. Estamos aqui diante da palavra do Senhor para ouvir o que o Espírito diz à igreja. Tu conheces as nossas intenções aqui neste local e as intenções daqueles que ouvem neste momento a mensagem da palavra do Senhor. Ó Deus, fale aos nossos corações, desperta-nos mais uma vez, acorda-nos, Senhor, do grande perigo que está por vir. Ajuda-nos a mantermos vigilantes, Senhor, diante da santa presença do Senhor. Pedimos que o Senhor nos dê ouvidos para ouvir o que o Espírito deixou registrado aqui. E uma vez que o Senhor nos abençoar, ouvindo a mensagem, ó Deus, ia entendendo, dá-nos coragem para vivê-la, colocando em prática todos os dias da nossa vida. Assim eu oro por mim, pelos meus irmãos que aqui estão, orando assim no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, o livro do profeta Abacuque é um livro desafiador. Muito obrigado, Tiago. Deus abençoe. Nós temos ouvido aqui da exposição inicial já do capítulo 1 e metade do capítulo 2, o desespero do profeta que está contemplando o mal na sua época, especialmente dentro da sua nação. Nós estamos falando aqui do reino dividido. Aqui o reino de Judá, um profeta que é levantado por Deus para profetizar ao povo, chamando o povo ao arrependimento. O povo de Deus que havia sido separado para adorar o único Deus vivo e verdadeiro, agora este povo está voltado totalmente para o mundo da idolatria. E se há algo que provoca em Deus repulsa, é um coração idólatra, meus irmãos. Então vai vir punição para o povo. Até então tudo bem, porque Deus disciplina aos seus, porque Ele é pai. E qual pai que amando os seus filhos não disciplina? A disciplina não quer dizer que o pai não os ama, muito pelo contrário, quer que o filho ande no caminho que se deve andar. A questão do profeta aqui, ele se assusta da maneira que o Senhor Deus irá trazer a disciplina para o seu povo. O Senhor Deus vai usar uma nação estrangeira, pagã, que não teme a Deus, uma nação perversa, para vir disciplinar o seu povo. E o profeta fica assustado. Ele está contemplando a violência, a maldade descambada na sua época, e ele dá um grito, e ele já começa o livro dizendo assim, aqui é a oração que ele faz ao Senhor Deus. Então ele diz, até quando, Senhor? É assim que ele começa o livro. E o profeta Abacuque, meus irmãos, se esforça para entender a bondade de Deus em meio a tantas maldades e injustiças no mundo. Ele está tentando raciocinar como pode um Deus que é amor, bom, permitir o mal no mundo que Ele criou. Como que Ele consegue conceber isso? Ele não consegue, ele entra em crise. Então Ele vai lamentar, Ele vai lançar ao Senhor as suas queixas, porque Ele não compreende, como muitos de nós aqui, ou todos, não compreendemos muitas vezes. Como pode Deus, que é todo-poderoso, permitir a maldade no meio da humanidade? Quando alguém faz uma maldade com uma criança indefesa, quando um homem violenta uma mulher indefesa, como as guerras podem existir, quantas vidas,
quantos acidentes e incidentes. Cadê Deus? Onde Deus está? Essa é a crise do profeta. E ele faz isso, meus irmãos, através da oração. Abacuque é um homem de oração. Diante das incertezas, meus irmãos, e do aparente silêncio de Deus, porque é isso que o profeta sente, ele chega à conclusão que o próprio Deus é a resposta final para ele. E hoje nós vamos tentar concluir o capítulo 2, porque o capítulo 3 vai ser quando ele se conforma, por assim dizer, com as circunstâncias que estão por vir e que já estão instaladas. Então ele entende que o Senhor é a resposta final. Diante da face de Deus, as dúvidas desaparecem. Talvez aqui já temos uma grande lição. Nós que não temos respostas para tudo, talvez nós aproximássemos mais de Deus em oração, tentar contemplar mais a grandeza deste Deus, pensar em quem Ele é, acalmaria mais os nossos corações e as dúvidas talvez desapareceriam. Então precisamos, meus irmãos, de sabedoria do alto para esperar a resposta do nosso clamor. É isso que o Senhor Deus disse ao profeta Abacuque, no capítulo 2, no versículo 4. Nossa irmã Jennifer diz assim: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Fé que acalma o coração do aflito. Fé que traz esperança num Deus Todo-Poderoso, ainda que você não está vendo nada acontecer. Você permanece firme até o fim. Você é fiel até a morte, porque você tem uma esperança. Então, Abacuque, fica tranquilo, porque o soberbo, eu conheço ele. A alma dele não é reta, mas o meu justo vive pela sua fé. Meus irmãos, nós temos um Deus, ou estamos aqui na presença de um Deus que é santo e que castiga, sim, o pecador. Digo, o pecado. Obviamente, o pecador. Somente Deus tem todas as respostas das nossas aflições. Somente Deus. Mas Ele é um Deus justo e castiga. Deus está no controle de tudo. Absolutamente de tudo. E Ele nunca tarda no agir. Ainda que nós pensemos que Ele está indiferente com algumas coisas. Então vamos tentar ver o texto de hoje, meus irmãos, porque você deve ter percebido aí na leitura que texto é esse daqui. Que texto desafiador. Vamos então ver o que o Senhor Deus tem aqui a nos ensinar pelo profeta Abacuque. Olhem comigo a partir do versículo 6 até o versículo 8. O alerta que vem aqui da parte do Senhor Deus dizendo que aqueles que têm a sua prática de despojar quem quer que seja, tome cuidado porque esses serão também despojados. Versículo 6 diz assim, meus irmãos: não levantarão, pois, todos estes contra ele um provérbio, um dito zombador. Então o que nós temos aqui é um cântico de lamento em forma de juízo. É um cântico zombador. É como o Senhor Deus dizendo: o soberbo que acha que é dono da sua vida, da sua situação e que não leva Deus em consideração, ele haverá de passar por um juízo que aqueles a quem ele oprimiu, esses mesmos se levantarão numa zombaria contra eles. O ponto aqui, vocês sabem, eu já falei em outras mensagens, é os caldeus que estão chegando para subjugar a nação de Israel, no comando do rei Nabucodonosor. Um rei perverso, um rei soberbo, altivo, um rei que achava que ele mesmo era Deus na terra. Ele não reconhecia nenhuma autoridade abaixo dele, mesmo sendo autoridade espiritual. Tanto é que ele mandou construir aquela imagem enorme, queria que todos se curvassem diante dela, como que dizendo: eu sou o maioral aqui. Então agora a palavra de Deus está vindo. Você se acha grande, mas vai se levantar gente, povos e nações que você subjugou
com zombaria contra ti. E eles irão dizer, está aí no versículo 6, no finalzinho, dirão, versículo 6 é o primeiro ai. É uma sentença de juízo, dizendo assim, ai daquele que acumula o que não é seu. E aí tem um parênteses aqui, que o profeta está aqui por detrás. E o profeta está de novo dizendo, até quando, Senhor? Até quando? Mas ai daquele que acumula o que não é seu, porque Nabucodonosor era um rei que invadia as nações, subjugava aquela nação e tomava os despojos daquela nação e trazia tudo para ele, ouro, prata, pedras preciosas, e se valendo das riquezas das outras nações. Perversidade, algo que não era dele. Mas ai de você que acumula isso que não é seu, e daquele que a si mesmo se carrega de penhores. A palavra penhor aqui, os estudiosos entendem que nesse subjugar as outras nações, ele não trazia só ouro, pratas e pedras preciosas, mas trazia também os vencidos da guerra. E faziam desses vencidos escravos, como que penhores para trabalhar no trabalho escravo, especialmente na grande e pomposa Babilônia. Mas aqui tem um juízo. Ai de você, Nabucodonosor, rei todo-poderoso. Ai de você, governante arrogante. Versículo 7. Não se levantarão de repente os teus credores? Meus irmãos, é uma pergunta retórica, vinda da parte do Senhor Deus. Hoje nós sabemos que é assim mesmo. Você sabe que se você começar a se envolver com coisas que não são lícitas, especialmente na área financeira, com ganâncias, querendo se valer de riquezas rápidas, de jogatinas, de empréstimos altos, cuidado, porque credores não aliviam. Você sabe como que é isso quando a pessoa está com a corda no pescoço e precisando de dinheiro rápido, numa falta de sabedoria, corre atrás de uma agiota. Na hora resolveu o problema. E depois, meus irmãos, eu não preciso nem entrar em detalhes. O que é que eles cobram? Então aqui é um alerta. E o Senhor Deus está dizendo, você acha que isso vai ficar por assim? E não despertarão os que te hão de abalar? Tu lhes servirás de despojo. Que palavra, meus irmãos. E preste atenção que essa aqui é uma profecia para aquilo que ainda não havia acontecido. O Senhor Deus levanta o profeta para alertar a nação que estava distante do caminho do Senhor Deus. E o versículo 8 então diz que, visto como despojastes a muitas nações, todos os mais povos te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade, contra todos os seus moradores. Quem conhece um pouquinho do relato da queda da Babilônia, no comando não de Nabucodonosor, mas do seu filho, o neto, alguns têm esse entendimento, que é Belsazar, sabe como foi, meus irmãos? Quando duas outras nações se uniram para invadir a Babilônia e subjugar aquele império déspota, soberbo, altivo. Meus irmãos, é um perigo a soberba, o espírito de autoconfiança. Há um provérbio zombador, governante soberbo. A Provérbios, capítulo 16, versículo 18, nos informa que a soberba precede a ruína. Precede mesmo. Não há na história da humanidade até hoje um soberbo que não sofreu severamente, que não caiu. A palavra de Deus se cumpre a cada dia, meus irmãos. O pecado da cobiça inescrupulosa pelo poder e pelas posses. Devemos tomar cuidado com isso. Então aqui nós temos o primeiro ai de sentença de juízo para aqueles que se colocam a se valer dos outros. Cuidado, porque a lei da semeadura, ela está valendo. Mas olha comigo aí, meus irmãos, as consequências do enriquecimento ilícito, a partir do versículo 9.
Aqui o que nós temos são as riquezas servindo de testemunhas de condenação no dia do juízo. Olha o versículo de número 9 comigo até o versículo 11. Diz assim: ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Meus irmãos, isso aqui parece tão atual. O alerta aqui é cuidado com aquilo que você ajunta na sua casa. Isso aqui me faz lembrar quando o Senhor Deus dando vitória para o seu povo no comando de Josué. Está lá em Josué capítulo 7, o Senhor Deus permitiu a queda de Jericó e o Senhor Deus permitiu a busca dos despojos daquela cidade. Ali foi uma ordem divina, meus irmãos. O Senhor Deus só deu uma ressalva, dizendo: olha, o ouro, a prata, tudo isso vocês reservam para mim, não tomem para vocês. E vocês devem lembrar o que Acã fez. Um soldado do exército do Senhor, soldado de Josué, ele tomou a prata, ou uma capa lá e levou para dentro da sua casa, por assim dizer, para sua tenda, escondeu lá debaixo do tapete, jogando que a poeira para debaixo do tapete, pensando que ninguém viu, pensando que aquele pecado não iria o alcançar uma hora. Meus irmãos, não existe crime perfeito. Livro dos Números, quando o Senhor Deus destruindo o seu povo, o Senhor Deus diz, número 32, versículo 23, olha, vocês fiquem atentos. Vocês fazem o que eu digo. Porque se vocês pecarem contra mim, por assim dizer, contra o Senhor, sabeis que o vosso pecado vos há de achar. Isso aqui é aterrador. Não tem como esconder da face desse Deus que tem os olhos como chama de fogo, que tudo vê. Olha o ai aqui para esse soberbo. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, que está construindo com injustiças alheias. Obadias, no versículo 4, só tem um capítulo, falando sobre Edom. O Senhor Deus já havia rejeitado Edom, mas Edom queria de novo reerguer-se. Obadias 4, o Senhor Deus diz assim: se te remontares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derrubarei, diz o Senhor. É o que o profeta nos traz aqui a informação a mão de Deus. Ai daqueles que ajuntam em sua casa os bens mal adquiridos para pôr em lugar alto o seu ninho, como as aves de rapinas fazem. Elas fazem os ninhos em lugares altíssimos, porque elas sabem que lá é difícil o acesso. Pouco alguém irá para poder pegar os seus filhotes. Lá é o refúgio, está seguro. Assim são aqueles que pensam que, juntando para si bens mal adquiridos, levando para sua casa, crime não é perfeito. Ninguém fica impune. Você pode ficar impune da justiça do homem. Pode haver juiz corrupto que solta bandido para continuar no governo. Mas diante dos olhos do Senhor Deus, vai cair uma hora. Nabucodonosor que o diga. Versículo de número 10. De Abacuque 2 diz assim: vergonha maquinastes para a tua casa, destruindo tu a muitos povos, pecastes contra a tua alma. Está tão claro aqui, meus irmãos, o texto. E o versículo 11 diz: a testemunha, cuidado, porque as riquezas ilícitas irão te acusar. É isso que diz o versículo 11. Porque a pedra clamará da parede e a trave lhe responderá do madeiramento. O que acontecia? Nabucodonosor, quando começou a edificar a Babilônia, ele começou a edificar à custa de outras nações. Talvez pedras preciosas aqui, aquelas pedras suntuosas, e construiu uma Babilônia bonita demais. Tudo com bens mal adquiridos.
que o Senhor Deus está dizendo o seguinte: essas pedras, no dia do juízo, se levantarão como testemunha. Aliás, elas já estão aí como testemunha na Nabucodonosor. Toda vez que você passar diante do muro da cidade ou do palácio e contemplar esta beleza, mas estas pedras, elas proclamam o teu roubo, Nabucodonosor, a tua injustiça. Haverá um juízo, uma consequência sobre essa riqueza que você adquiriu. Essas riquezas servirão de testemunho de condenação no dia do juízo, Nabucodonosor. Eu não sei se vocês estão prestando atenção nas lições que nós vamos tirar aqui daqui a pouco, meus irmãos. Olha comigo a partir do versículo 12. As consequências daqueles que são violentos. Versículo 12 a 14. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Não vem do Senhor dos exércitos que as nações labutem para o fogo e os povos se fatiguem em vão? Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Presta atenção no detalhe aqui, meus irmãos. A Babilônia foi construída com trabalho escravo, pegando os despojos e levando ali aqueles a quem eram penhorados. E trabalho escravos debaixo de chicotada. Você sabe como é que é, um escravo trabalhando. A história, meus irmãos, testemunha a futilidade e o fracasso dos esforços mais orgulhosos da humanidade para se perpetuar como gloriosa. As nações se achando poderosíssimas, poder de fogo, poder de guerra, poder de instrumento bélico, são imbatíveis, ninguém nos supera. Meus irmãos, o texto é claro em dizer: ai daquele que edifica a cidade com sangue. Quantas guerras foram travadas e ainda estamos, na nossa época, no século 21, contemplando ainda uma nação contra a outra. Quantos sangues derramados, tudo para demonstrar o poder que tem uma nação no comando de um governante. Meus irmãos, Deus não divide a glória dele com ninguém. Com ninguém. Isaías 42, versículo 8, o Senhor diz assim: eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Preste atenção nesse detalhe aqui. O profeta está dizendo: a terra com seus governantes pensam que eles são poderosíssimos e cheios de glória e vão dominando o mundo. Nabucodonosor, quando chegou no poder, ele dominou o mundo da época. Era um império mundial, o império babilônico, e era mesmo. Mas olha o que o profeta está dizendo: existe um Deus que está no controle e que esta terra não é de nome nenhum, não há glória humana para homem nenhum encher essa terra. O que existe é conhecimento da glória do Senhor enchendo toda a terra como as águas cobrem o mar. Que texto fantástico! Talvez aqui o Senhor Deus acalmando o coração do profeta que está angustiado, achando que esse poder que vai chegar para subjugar a nação de Israel, as únicas tribos que estão voltando, vai ser alguém que vai encher toda a terra da glória, da violência. Senhor Deus, não. A terra se encherá do conhecimento da minha glória, assim como as águas cobrem o mar. Meus irmãos, é claro que aqui está uma profecia da igreja, do Senhor Deus, na vinda gloriosa do Senhor Jesus, que iria proclamar uma verdade absoluta para os seus discípulos, depois abraçar desta verdade e pregar a todo mundo, como que enchendo a terra desta glória. Aliás, é isso que o Senhor Jesus diz. O Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 14, nos informa: e será pregado este Evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. É isso que nós esperamos, meus irmãos.
objetivo nosso como missionários, como pregadores deste santo evangelho, é anunciar esta maravilhosa glória de Deus na pessoa de Cristo, enchendo a terra, anunciando, indo, pregando e adorando o Senhor, para que toda a terra se enche desse conhecimento. Então, virá o fim. Este mundo caminha para o caos, meus irmãos, para o fim. Para a gente concluir aqui, por isso que no versículo de número 16 e 17, ele diz assim: ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida e o seu furor, e o que o embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Presta atenção no detalhe aqui. A perversidade era tanta, a maldade, a depravação, a vida promíscua era tamanha que o que eles faziam era festas de orgias. Eles tinham prazer nisso. Versículo 16 diz: ai de vocês que fazem isso, vocês dão de beber aos seus companheiros e vocês misturam a bebida exatamente para poder ver a pessoa tomada pela bebida e vocês contemplar a vergonha ou a nudez da pessoa. A pessoa ia bebendo e chegava num ponto que ela perdia o pudor e aí arrancava a roupa. Mas isso aqui não é coisa do passado, não. A gente sabe que isso aqui é coisa da nossa época, da realidade. Festas de orgias, que as pessoas perdem a vergonha na cara e bebem tanto e que ficam nus como se fosse a coisa mais natural do mundo, ou semi-nus. O Senhor Deus diz aí no versículo 16: serás farto do opróbrio em vez de honra. Preste atenção nesse detalhe aqui, meus irmãos. Bebe tu também e exibe a tua incircuncisão. O Senhor Deus está dizendo: assim como vocês fazem com as pessoas, envergonhando, deixando as pessoas bêbadas, assim irá acontecer com vocês. Talvez haja uma outra tradução aí que no lugar de incircuncisão fala outra coisa. É muito gráfico o que está aqui. O que o Senhor Deus está dizendo é que você arrogante, soberbo, seja tomado também de uma desonra tamanha que a sua nudez fique à vista. E quem entende a linguagem da incircuncisão aqui sabe que tipo de vergonha que está falando. Chegará a tua vez de tomares o cálice da mão direita do Senhor, e ignomínia cairá sobre a tua glória. Meus irmãos, hoje conhecendo a história, parece que nós estamos lendo um texto aqui porque alguém já sabia da história e registrou. Mas nós estamos falando aqui de um profeta que registrou num tempo em que Babilônia ainda não tinha chegado ao poder, que não tinha caído do jeito que caiu, como sabemos. Exatamente isso daqui, meus irmãos. Exatamente. Vocês devem lembrar que Belsazar, quando subiu no trono, depois que Nabucodonosor morre, Belsazar era um homem devasso, um homem das festas, um homem das bebedeiras. Ele então convida os governantes mais altos da região e dá uma festa regada de bebidas, a dançarinas. E ele está lá naquela festa de orgia, bebendo, bêbado. Vocês conhecem o registro, está lá em Daniel capítulo 5, versículo 4. Quando Belsazar, eles estão embriagados, eles beberam vinho e deram louvores ao Deus de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira, de pedra. O versículo 4 nos informa que eles estavam bebendo, mas no versículo 5 de Daniel 5 mostra que, de repente, inesperadamente, no mesmo instante, um dedo começa a escrever na parede. E nós conhecemos o registro. Você foi julgado hoje e foi achado em falta. Você vai cair arrogante, soberbo. A tua vergonha será vista por muitos. Por isso no versículo 17 de Abacuque 2 diz assim, meus irmãos: porque a violência contra o Líbano te cobrirá e a destruição que fizeste dos animais ferozes te assombrará, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores.
porque a violência contra o Líbano. Líbano, você sabe que é uma região que até hoje tem lá aquelas grandes árvores valiosíssimas, os cedros, as madeiras, que na época de Salomão, quando foi construir o palácio e o templo, mandou buscar cedros lá no Líbano, para construir o templo, revestir de ouro. Você, arrogante, que devastou o Líbano com violência, isso vai ser cobrado também. E para concluir, meus irmãos, o último ai está aí. O perigo da idolatria, dos ídolos mudos, porque um dia a pessoa ficará muda diante de Deus também. Olha o versículo 18. O versículo 18 aqui é uma descrição do que é idolatria. Que aproveita o ídolo, visto que o seu artífice o esculpiu. E a imagem de fundição, mestra de mentiras, para que o artífice confie na obra, fazendo ídolos mudos? É uma pergunta aqui, meus irmãos. O perigo da idolatria. E aí então vem o ai, no versículo 19. Ai daquele que diz à madeira, acorda, e a pedra muda, desperta. Pode o ídolo ensinar? Meus irmãos, aqui é uma pergunta retórica, que muitos de nós já temos a resposta. É claro que não, porque não há som na sua voz. Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. Está tão claro aqui o que está sendo dito, meus irmãos. O profeta, amando de Deus, está exercendo aqui um juízo sobre aqueles idólatras que fazem da criatura o seu Deus. Tem um texto. Eu queria ler com vocês aqui. Só vou botar a referência dele ali. Mas abra sua Bíblia, por gentileza, no livro do profeta Isaías. Marca aí Abacuque, que eu vou encerrar aqui no versículo 20. Isaías 44. Eu vou ler aqui e acompanhe para ver se é isso que está na sua Bíblia. E eu sei que o que eu vou ler aqui está escrito na Bíblia dos crentes protestantes e também está escrito na Bíblia dos crentes católicos romanos. É uma Bíblia só. É só abrir lá e ler para conferir se é isso mesmo. Isaías 44, versículo 9 em diante. Diz assim, meus irmãos. Acompanhe a leitura, por gentileza. Todos os artífices de imagens, de escultura, são nada. Preste atenção, porque ele começa dizendo aqui, não de ídolo que não são nada. O que ele está dizendo é que os artífices que fazem as imagens, eles não são nada. E as suas coisas preferidas são de nenhum préstimo. Eles mesmos são testemunhas de que elas nada veem, nem entendem, para que eles sejam confundidos. Quem formaria um Deus ou fundiria uma imagem de escultura que é de nenhum préstimo? Eis que todos os seus seguidores ficariam confundidos, pois os mesmos artífices não passam de homens. Ajuntam-se todos e se apresentem. Espantem-se e sejam a uma, envergonhados. O ferreiro faz o machado, trabalha nas brasas, forma um ídolo, um martelo e forja-o com a força do seu braço. Ele tem fome, a sua força falta, não bebe água e desfalece. A narrativa aqui é que o artífice preparou toda a sua parafernália para fazer uma imagem esculpida. Mas o registro aqui, até ele cansa. Se ele não beber água, ele desfalece. Mas olha o versículo 13. O artífice, em madeira, estende o cordel e, com lápis, esboça uma imagem, alisa com a plana, marca com um compasso e faz a semelhança e beleza de um homem que possa morar em sua casa. Um homem corta para si cedros, toma um cipreste ou um carvalho, fazendo escolha entre as árvores do bosque, planta um pinheiro e a chuva o faz crescer.
tais árvores servem ao homem para queimar, como parte de sua madeira, com a parte de sua madeira se aquenta e cose o pão, e também faz um Deus e se prostra diante dele, esculpe uma imagem e se ajoelha diante dela. Metade queima no fogo, e com ela cose a carne para comer, assa e farta-se. Também se aquenta e diz: já me aquento, contemplo a luz. Eu vou até o versículo 17 apenas. Então, do resto faz um Deus, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela, prostra-se e lhe dirige a sua oração, dizendo: livra-me, porque tu és o meu Deus. Meus irmãos, se só numa leitura, se você não entendeu isso aqui, eu não sei mais o que poderá acontecer com você, que se prostra diante de uma imagem para chamar de Deus, pedindo que essa socorra. Se eu tenho nas Escrituras, meus irmãos, e eu apenas li o texto, não foi eu que escrevi, eu apenas estou lendo o que está escrito aqui, diz que isso não é nada, não tem empréstimo nenhum. É o que eu li no texto. Talvez a minha interpretação esteja equivocada. Talvez alguém possa interpretar de outra maneira o que eu acabei de ler aqui. Por isso, o profeta Abacuque fala aí, voltando para Abacuque 2,19, ai daquele que diz à madeira: acorda! E a pedra muda, desperta. E a resposta é óbvia. Pode o ídolo ensinar alguma coisa? Eis que está coberto de ouro e de pedra, mas no seu interior não há fôlego nenhum. Eu ouvi o que eu vou passar aqui para vocês. Alguém disse que havia numa cidade duas senhorinhas muito piedosas, muito religiosas, que assistiam um sacerdote numa certa região. E elas eram bem piedosas, mesmo, acompanhavam o sacerdote para todos os lugares. Aquela missão, e elas tinham tanto zelo pela vida religiosa ali naquela localidade, que um dia o sacerdote deu uma missão para elas. Olha, você está vendo lá a nossa imagem, nós precisamos, com cuidado, com zelo, dar uma limpada, melhorar, para que fique de boa aparência. E elas se sentiram honradas nesse serviço santo. Então elas, com toda a dedicação, foram lá para poder cuidar daquela imagem. E elas começaram, então, tirando as vestimentas, com tanto cuidado, colocando ali, foi despindo, até que chegou no final que elas viram que embaixo de toda aquela vestimenta havia um toco. Um olhou para a outra, assustada. Nós nos prostramos diante de um toco. Elas começaram a pensar, meus irmãos. Crer é também pensar. Um toco, meus irmãos. Uma árvore que nasceu da terra, que o homem foi lá, cortou e esculpiu e fez uma imagem segundo a sua imaginação. E agora serve de veneração. Olha as Escrituras. Por isso que o profeta diz: a você que se prostra diante de um ídolo mudo, saiba que um dia você vai ficar mudo também diante de Deus. É isso que diz o versículo 20 de Abacuque 2. O Senhor, porém, está no seu santo templo. O Senhor aqui não é um boneco feito pelas mãos do homem. O Senhor aqui é um ser espiritual, um ser transcendente, um ser todo-poderoso sentado num alto e sublime trono. Por isso, cale-se diante dele toda a terra. Eu sei que muitos pegam esse versículo aqui para colocar na porta da entrada da igreja, para dizer assim: ó, vai começar o texto, estamos aqui no templo, cale-se diante dele toda a terra. Nada mais do que longe do contexto. Esse versículo está aqui para dizer: você, adorador de ídolos mudos, um dia você ficará calado diante do meu poder, quando eu
irei julgar o mundo. Então, meus irmãos, cuidado com a loucura da idolatria. À semelhança dos ídolos mudos, um dia os seus adoradores ficarão mudos diante de Deus. E eu concluo aqui, meus irmãos. Talvez você possa estar perguntando assim, pastor, o que isso tudo tem a ver comigo aqui? Qual a recomendação bíblica para a minha vida? Porque esse culto vai acabar, eu vou embora para minha casa. Se amanhã o Senhor Deus me der vida, eu vou continuar minhas atividades. O livro da sabedoria, cheio de sabedoria, Provérbios, capítulo 30, versículo 7, o sábio aqui nos recomenda o seguinte: duas coisas ele vai pedir ao Senhor. Diz assim: duas coisas eu te peço. Não mais negue antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me deis nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário. Talvez o que está aqui por detrás. O pão nosso de cada dia. Para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Preciso mais de ti? Eu tenho todos os recursos. Ou que, empobrecido, venha a achar que eu devo tirar aquilo que não me pertence, a furtar, e profane o nome de Deus. Que sabedoria! Ele quer equilíbrio. Ele quer um domínio próprio. Ele não quer ser influenciado pela teologia da prosperidade que diz que você tem que ser rico, milionário. Você pode até ser, mas seja um rico milionário piedoso, generoso. Mas também a pobreza é um problema, meus irmãos. Eu não sou adepto à teologia da pobreza, não. Todo mundo tem que vender tudo que tem agora e andar aí maltrapilho na rua, sem nada, dependendo da misericórdia do Senhor. A Bíblia não ensina isso, não. Não me dê a riqueza, para que eu não vire um soberbo, mas também, Senhor, pega leve comigo, me dê a pobreza, porque senão, Senhor, meu coração me engana, eu vou querer roubar dos outros. Eu sei que o roubo parte de um coração perverso, de pessoas que têm e são ladrões. Não é disso que o texto está dizendo. É daquele que não tem recurso, daquele que tem que dar comida para sua família, ele não tem nada em casa, ele chega no desespero, entra dentro do supermercado e ele rouba para comer. Há quem diga que até esse roubo é válido. Não é não, meus irmãos. Diante dos olhos do Senhor, não é. É quebra do mandamento do Senhor, é furtar. Então nós podemos pedir ao Senhor: Senhor, tenha compaixão de nós. A aplicação é, meus irmãos, lute contra o perigo da soberba no teu coração. Talvez o Senhor Deus te trouxe aqui para você ouvir isso. Eu não sei como está o teu coração, eu não te conheço, eu não tenho o poder de sondar nem o coração da minha esposa. Aliás, nem o meu. Às vezes eu sei o quanto meu coração me engana. Mas lute contra o perigo da soberba no teu coração, porque a queda é certa, meus irmãos. Segunda lição que eu quero tirar: cuidado com o tipo de dinheiro que você leva para dentro da sua casa. Cuidado, porque é um juízo. Meus irmãos, Deus não inocenta o culpado. Não inocenta. Ele é justo. Então trabalhe honestamente, comendo do suor do trabalho do teu rosto. Não queira se valer de ninguém nada. Porque Deus é justo. Eu estou falando isso porque nós vivemos numa nação que nós gostamos sempre de levar vantagem, de dar um jeitinho. Cuidado. Talvez aqui está um alerta para você. Terceiro, controle o seu temperamento. Cuidado com a violência. Meus irmãos, nós estamos vivendo na época da violência. Os filmes de ação estão aí. Quem gosta de assistir, as buscas são por aqueles filmes que têm mais violência, que mata mais, que derrama mais sangue. Eu lembro que na minha época eu gostava de ver aqueles filmes, a série de Rambo, Comando para Matar. Que coisa fantástica, doido quando estava no cinema para assistir. Aquilo deixava a gente elétrico.
E hoje a coisa se modernizou um pouco mais, meus irmãos. O ano de 2017 foi o boom para os jogos eletrônicos. Estava conversando com o querido irmão aqui exatamente sobre isso. O perigo que as nossas crianças estão enfrentando nos jogos violentos. Na verdade, todos os jogos são violentos. Os pais é que têm que ficar atentos com os filhos. O tal de Free Fire, o tal do GTA. Ah, pastor, o que é isso, pastor? É pecado? Não, não é pecado. O pecado é você ser tomado por aquilo que te influencia. Cuidado com a violência, porque com a mesma medida você pode sofrê-la. E, talvez aqui encerrando, foge da bebedice. Nós somos presbiterianos. E há uma pecha sobre os presbiterianos. Ah, você é aquela igreja que pode beber? Não. Um não bem redondo. Jamais você me viu aqui desse povo dizendo, não, pode beber moderadamente, pode beber socialmente. Você nunca ouviu falar isso da minha boca aqui de púlpito. Mas eu digo para você, cuidado com a bebida forte, para você não se embriagar. Você viu aqui no texto. Há um perigo do vício. O vício escraviza, meus irmãos. Judia. Eu estou falando isso com muito cuidado, porque eu tenho amigos, eu tenho parentes que são envolvidos na bebida forte, que são vencidos. E é uma coisa muito triste para a família lidar com quem é viciado na bebida. Traz muita tristeza. Então, cuidado você com a bebida forte. E por último, desfaça os ídolos do teu coração. Talvez você deve estar falando, o pastor falou mesmo de ídolo que as pessoas fazem e se prostram. Ok, mas meus irmãos, às vezes o nosso coração